Bom, doutores, primeiramente, deixa eu ver se está gravando aqui. Aí foi. Primeiramente, bom dia. Nós hoje vamos tratar justamente sobre algumas temáticas que vocês comentaram, tá com um pouquinho mais de dúvidas. E de maneira bem sucinta, bem livre, bem tranquila aqui, que os temas mais complexos, digamos assim, a gente vai tratar na monitoria presencial mesmo. Mas o primeiro tema que vocês falaram bastante é o sursis, né? O sursis, que é a suspensão condicional da pena, o nome é mais difícil do que realmente é, sabe? Sursis é um nome que vem do direito franco-belga, né, ou belga-francês, que é um benefício do qual trouxeram aos apenados, aos condenados, desse instituto jurídico franco-belga, traz-se ao Brasil esse tipo de benefício de instituto, do mesmo jeito que o Brasil tem outros institutos advindos do direito americano, né, que vocês vão aprender, por exemplo, lá no direito processual penal. E tem um instituto, inclusive, e aqui eu não quero nem causar confusão, mas só citando mesmo, né? Tem um instituto do direito americano, que está no Código de Processo Penal, que é a suspensão condicional do processo, né? Parece ser um nome muito parecido, mas são bem diferentes aqui. Né? Aqui o que a gente vai tratar hoje é justamente a suspensão condicional da pena, do qual a gente chama por sursis. Né? Então, somente sursis, que é um instituto bastante interessante. Em suma, galerinha, o sursis é essa imagenzinha que eu trouxe aqui embaixo. Tinha uma pessoa que ela deveria executar uma pena privativa de liberdade. Mas o Estado pensou assim, cara, os presídios já estão muito cheios, né? Vamos pegar algumas pessoas do qual a pena delas é uma pena que não é tão alta e vamos aplicar um instituto para que ela não vá ao presídio, mas que ela cumpra a pena dela de outra maneira. E aí foi justamente o que aconteceu com a suspensão condicional da pena. Né? Nós temos uma pena imposta no sursis, mas a gente aplica esse instituto para que aquela pessoa ela não vá, por exemplo, ao presídio ser presa, mas que ela cumpra, digamos assim, em liberdade, cumprindo alguns requisitos, algumas condições. Por isso que o nome é suspensão, você vai suspender a pena no presídio ali, e ela vai ter que cumprir algumas condições para que ela, de fato, ao final, seja tida como extinta a sua punibilidade, tá? Então, em suma, é isso. É uma pessoa que deveria estar presa, mas por esse benefício há uma suspensão através de condições da sua pena. E ela vai ficar aqui, ó, felizinha. Isso aqui é um cara feliz, tá? Ela vai ficar felizinha fora do presídio, tendo só que cumprir algumas condições que a gente vai falar mais pra frente, tá? O primeiro requisito, excelências, está aqui no artigo 77, né? Doutores, excelências. Aqui, o artigo 77, ele fala que a execução da pena privativa de liberdade, então, quando nós falamos sobre pena privativa de liberdade, nós vamos tratar da suspensão condicional da pena. Essa pena privativa de liberdade, ela não seja superior a 2 anos, tá? Esse é um critério. Então, Bruno, se a minha pena privativa de liberdade tem uma pena de 4 anos, cabe sursis? Não. Por quê? Porque ela é superior a 2. A gente não pode ter uma pena superior a 2 anos, salvo numa hipótese que a gente vai falar mais pra frente, que é essa questãozinha aqui, tá? Mas isso a gente já vai tratar. Vamos com calma. Aí diz assim, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, primeiro requisito, tá? Poderá ser suspensa por 2 a 4 anos. Aqui, o legislador, em partes, foi um pouquinho triste nessa parte do poderá. Tá? Se a pessoa ela cumpre os requisitos da suspensão condicional da pena, inclusive um direito dela, e tem decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, de que é um direito ali subjetivo do acusado, então a própria pessoa ali, acusada, apenada, etc., ela cumprindo esses requisitos, ela tem o direito, sim, à suspensão condicional de sua pena, né? Mas, como o próprio artigo diz, a execução da pena privativa de liberdade, que não seja superior a 2 anos,
ela pode ser suspensa por 2 a 4 anos. O que significa isso? Nós temos uma pessoa, esse carinha aqui, ele teve a sua pena privativa de liberdade fixada ali em 2 anos. Vou colocar 2 anos certinho, tá? Então, a gente já percebe que ele tem o primeiro requisito de não ser superior à pena a 2 anos. Ele pode ter a suspensão condicional da pena, e a gente vai ver que tem outros requisitos também, só que ele vai ser, tendo essa suspensão condicional da pena, ele vai ter um período que a gente chama por período de prova. O que significa esse período de prova? É justamente essa parte do artigo que diz aqui, ó, por 2 a 4 anos. É o tempo que vai ficar suspensa a pena dele e vai dar alguns requisitos para que ele, algumas condições para que ele venha cumprindo. Então, digamos assim, eu sou condenado a 2 anos. Eu tenho todos os requisitos da sursis. Há uma suspensão, o juiz fixa uma suspensão de 2 anos da minha pena. Eu fico naqueles 2 anos num período que a gente chama de período de prova. Então, aqueles 2 anos eu vou ficar provando que eu estou cumprindo os requisitos, as condições impostas pelo juiz. E a gente vai ver quais condições são essas. Em suma, é prestar serviço à comunidade, são essas questões mais relativas a uma restrição de alguns direitos e etc. Que a gente vai ver, né? Limitação de final de semanas pode acontecer e etc. Tá? Primeiro requisito são esses requisitos aqui objetivos. Então, o primeiro de todos é uma pena não superior a 2 anos e, não sendo superior a 2 anos, pode ser suspensa ela de 2 a 4 anos. E aí o juiz tem que fundamentar. Ah, por que eu suspendi por 4 anos a execução da pena dele para que ele cumprisse as condições ali do período de prova? O juiz ele vai fixar tudo certinho e vai fundamentar aquela decisão dele. Inciso 1. Também é um critério objetivo. Tá? Não vai caber a suspensão condicional da pena ao condenado reincidente em crime doloso. E aqui vem uma grande pegadinha das questões. Bruno, se o cara é reincidente, mas em crime culposo, opa, aqui é diferente. Quando a gente fala sobre reincidência, o artigo aqui só coloca tão somente o crime doloso. Então, se o cara é reincidente em crime culposo, não cabe. Ah, o crime anterior dele era um crime culposo, agora ele é reincidente. Opa, não cabe. Tem que ser reincidência em crime doloso, tá? Se for reincidente em crime culposo, ainda assim caberia a suspensão condicional da pena. Então, o segundo requisito, que é o condenado não ser reincidente em crime doloso, e é reincidente, tá? Reincidente em crime doloso, aqui caberia ainda a suspensão condicional da pena. Tá? Então, essa é uma pegadinha muito recorrente de colocar um cara que era reincidente em crime culposo e perguntar se caberia ou não a suspensão condicional da pena. E você vai responder que sim, né, que a vedação trazida pelo artigo 77, inciso 1, é justamente sobre o crime doloso. O segundo ponto já são critérios subjetivos, né? A culpabilidade. Lembra que a gente estudou isso aí na primeira prova ali sobre a questão relativa à primeira fase da dosimetria da pena, lá do artigo 59, as circunstâncias judiciais favoráveis? Aqui a gente vai analisar isso. Ah, ele tem uma culpabilidade normal, né? Normal para o tipo penal. Os antecedentes dele são bons antecedentes, a conduta social dele é boa, a personalidade dele perante a sociedade é boa também, e etc. Se ele tem esses requisitos subjetivos, e que são subjetivos, ele também tem a possibilidade de ter a suspensão condicional de sua pena. Tá? E também o terceiro requisito é que não seja indicado ou cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. É o que fala o artigo 44 do Código Penal. Basicamente é dizer que a sursis ele é um benefício subsidiário. Né? Primeiro você analisa se cabe ao cara, ao apenado, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Se ele não tem os requisitos lá do 44, aí você vem e vê se cabe o sursis. Né? Seria basicamente dizer isso. Mas o sursis, em suma,
ele tem esses requisitos, né? Então você vai analisar a pena do acusado. Se não é superior a 2 anos, opa, já temos o primeiro critério. Se ele não é reincidente em crime doloso, opa, beleza. E os critérios subjetivos ali do inciso 2, tá? O parágrafo 1º diz assim: a condenação anterior a uma pena de multa não impede a concessão do benefício, tá? O que impede a concessão do benefício é o cara ser reincidente em crime doloso. Ou ele ter um grau, por exemplo, de culpabilidade muito elevada, né? Esse é um critério mais subjetivo, etc. Agora, a condenação por pena de multa não impede o acusado de maneira nenhuma de conseguir a suspensão condicional da pena, tá? A execução da pena prevista, da pena privativa de liberdade, não superior a 4 anos, e aqui, doutores, vem um segundo tipo de sursis, digamos assim. Essa aqui, ela abrange crimes com uma pena maior. Só que aqui o condenado tem que ter condições específicas dele. Ele tem que ser idoso ou enfermo, né? E o idoso aqui, o critério é de 70 anos, o critério que o próprio legislador colocou. Então vamos ler esse parágrafo 2º. Diz assim: a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, ou seja, no caput ali falava 2 anos, né? Aqui não, aqui a gente está falando de crimes do qual a pena não seja superior a 4 anos. Ela poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, então você vê que o período de prova também aumenta, né? De 4 a 6 anos, desde que o condenado tenha um desses requisitos, que ele seja maior de 70 anos de idade ou em razões de sua saúde que justifiquem a suspensão. Então, digamos assim, eu tenho 22 anos. Eu, Bruno, tenho 22 anos. Eu tenho uma pena, eu fui condenado a uma pena privativa de liberdade de 4 anos. De 4 anos. Caramba. Então, ainda cabe para mim a suspensão condicional da pena? Em regra, se você for olhar o caput, não, né? Porque o caput diz que uma pena não superior a 2 anos. Só que o parágrafo 2º ele traz essa questão dizendo que a pena não superior a 4 anos, que é o meu caso, eu tive uma pena de 4 anos, ela pode ser suspensa desde que, no meu caso, eu tenha problemas de saúde que justifiquem essa suspensão. Então, digamos que eu tenho uma enfermidade muito gravosa e o juiz entende que essa enfermidade, né, por razões de saúde, ela justifica essa suspensão condicional da pena. Ele poderia aplicar? Poderia. Ou, digamos assim, se o meu avô tem 72 anos, a título de exemplo, ele poderia, mesmo com uma pena de 4 anos, ter a suspensão condicional da pena? Sim, porque o parágrafo 2º traz esse critério especial, justamente um critério diferente para essas pessoas que ou sejam maior de 70 anos ou em razões de questões de saúde que justifiquem uma suspensão baseada numa pena maior do que a do caput, tá certo? Então, em regra, caberia a sursis para penas não superiores a 2 anos, só que nós temos uma exceção lá no parágrafo 2º das penas não superiores a 4 anos, do qual a pessoa tenha uma idade maior de 70 anos ou em razão de sua saúde que justifique, tá certo? Vou tentar me alongar menos aqui para ficar um tempo bom para vocês, mas o artigo 78 ele trata justamente sobre o prazo de suspensão, que é esse período de prova que nós chamamos, né? E durante esse prazo de suspensão, o condenado ele vai ser observado pelo juiz. Então, o juiz vai ficar olhando se aquela pessoa está cumprindo as condições que ele impôs, né? Ele está cumprindo tudo certinho? Porque se ele não estiver cumprindo, a gente vai voltar e fazer ele cumprir a pena privativa de liberdade da maneira que ele deveria ter cumprido antes, né? Parágrafo 1º. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação no final de semana. Então, no primeiro ano do período de prova, o juiz vai mandar aquela pessoa fazer os serviços à comunidade, que estão lá no artigo 46, ou vai limitar os finais de semana, né? Os finais de semana ele não vai poder sair, etc., de acordo com o artigo 48, né? Então, no primeiro ano, o juiz vai colocar esses dois requisitos, essas duas condições para ir provando a pessoa naquele período de suspensão, que é o período que a gente chama de período de prova, tá?
Se o condenado houver reparado o dano, salvo, né, alguns casos que é impossível de fazê-lo, e as condições do artigo 59, que são aquelas circunstâncias judiciais favoráveis, o juiz ele pode substituir essa exigência de no primeiro ano a pessoa ter que prestar serviço à comunidade ou limitar o final de semana pelas seguintes condições aqui aplicadas. Quais são essas condições? Em vez do juiz aplicar no primeiro ano serviço à comunidade ou limitação de final de semana, ele pode fazer com que a pessoa seja proibida de frequentar determinados lugares. E aqui é diferente, tá? O que é isso? Basicamente, a pessoa não pode ir em um bar específico, em um local específico. Normalmente, locais que tenham um certo envolvimento com o fato. Né? Normalmente, sei lá, por exemplo, foi uma lesão corporal em uma briga de bar. Né? Então, o juiz proíbe que aquela pessoa ela venha visitar, por exemplo, ou ir naquele bar, entendeu? A título de exemplo. A linha B diz que a proibição de se ausentar-se da comarca sem autorização judicial, isso aqui acontece muito. Então a pessoa ela não pode sair de Campo Grande sem uma autorização do juiz. Então se ela for viajar, ela tem que no processo fazer uma petiçãozinha dizendo que ela quer viajar na data X até a data Y e que ela precisa daquela autorização judicial para fazer determinado, por exemplo, trabalho e etc. Então, essa é uma das condições que o juiz pode fixar também. Ou comparecimento pessoal em juízo, né? Mensalmente, a pessoa vai lá no fórum e assina e etc. O artigo 79 ele diz que a sentença ela pode especificar outras condições, tá? Que ficam subordinadas à suspensão, desde que adequadas. Então, pode ter outros tipos de condições, normalmente são essas mesmo, mas o juiz pode fixar outras condições, desde que elas tenham uma razoabilidade, uma adequação ao caso. Tá? A suspensão ela não se estende às penas restritivas de direito e nem de multa. Por quê? Porque o próprio artigo 77 ele é muito claro. Né? Ele diz a execução das penas privativas de liberdade. E aqui, no caso, as penas restritivas de direito e nem a multa não se encaixam naquele conceito do artigo 77. O artigo 81 fala sobre a suspensão, que ela será revogada e que é interessante, tá? Esse aqui são critérios de revogação obrigatória. A pessoa, no período de prova, ela cometeu um desses erros aqui, cara, a gente vai ter que suspender na hora, a gente vai ter que revogar na hora, perdão, a suspensão, e ela vai ter que voltar e cumprir a pena privativa de liberdade dela. Tá? Quais são os requisitos obrigatórios de revogação da suspensão condicional da pena? Primeiro, a pessoa foi condenada por uma sentença irrecorrível, ou seja, teve o trânsito em julgado, por um crime doloso. Esse, então, por exemplo, eu estava no meu período de prova da suspensão condicional da pena, só que, cara, eu fiz burrada, né? E aí eu fui condenado. Transitou em julgado por um crime doloso. Opa, o juiz vai ter que revogar aquela suspensão condicional da pena que eu tinha antes. Inciso 2. Frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua sem motivo justificado. Então, eu não paguei a pena de multa sem justificar. Sem motivo justificado nenhum. Eu não paguei a pena de multa, eu não reparei o dano que tinha sido imposto para mim fazer. Essa também é uma das causas de revogação automática, obrigatória, da suspensão condicional da pena. Ou eu descumpri uma das condições que o juiz colocou. Então, aquelas condições do parágrafo 1º, por exemplo, eu não fui prestar serviço à comunidade, eu, em vez de limitar o meu final de semana, eu fui sair, eu fui na balada, fui na Vale, etc. Se eu descumprir essas condições do parágrafo 1º, há uma revogação, né? Será revogado no sentido de ser uma revogação obrigatória. O parágrafo 1º ele já traz revogações que são facultativas. O juiz poderá, tá vendo o nome? Ali fala o juiz, a suspensão será uma imposição. Aqui não, está falando a suspensão poderá ser revogada. Fica a critério do juiz, através de um juízo de adequação dele ali. Mas a suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou contravenção.
Ali estava falando sobre crime doloso, né? Aqui não. Se o cara é condenado por crime culposo ou contravenção, o juiz pode, se ele quiser, revogar a suspensão condicional da pena, tá certo? Pode acontecer também do juiz, em vez de querer revogar, caso, por exemplo, o cara foi condenado por crime culposo. O juiz, em vez de revogar, ele fala assim, cara, eu vou ser bonzinho. Eu poderia revogar. É facultativo, eu decido. Quer saber? O que eu vou fazer é aumentar o teu período de prova. Então, digamos aqui, ó, que lá, voltando no artigo 77, perdão, ele fala que as penas privativa de liberdade não superior a 2 anos, elas poderão ser suspensas de 2 a 4 anos. Digamos que o juiz fixou o meu período de prova em 2 anos. Só, cara, eu fui lá, cometi um crime culposo, teve a sentença penal transitada em julgado. O juiz, ele poderia, se ele quiser, revogar a minha suspensão. Só que ele fala, cara, eu vou ser bonzinho, não vou revogar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o seu período de prova. Em vez de ser 2 anos, agora vai ser 4 anos. Você vai ficar 4 anos tendo que demonstrar as condições para que haja para que venha a haver a suspensão condicional da sua pena, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Parágrafo 2º. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo até o julgamento definitivo. Então, eu estou sendo processado por um crime ou contravenção, vai havendo ali a prorrogação do meu período de prova até esperar o trânsito em julgado, né, até esperar o julgamento definitivo de fato daquele crime ou daquela contravenção penal. Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretar, prorrogar o período de prova até o máximo, que foi justamente o que a gente tinha falado ali. Então, o juiz tinha fixado 2 anos, mas cara, eu fui lá, cometi um crime culposo, sentença penal, transitado em julgado. O juiz foi bonzinho, em vez de revogar, ele fala assim, cara, eu vou aumentar para o máximo o seu período de prova, 4 anos, no caso do caput do artigo 77, tá? E aqui, por fim, né, expirado o prazo, né, sem que tenha havido revogação, ou seja, ele cumpriu todo o período de prova, vai considerar extinta a pena privativa de liberdade. É como se ele tivesse, de fato, cumprido a pena dele. Né? Se ele cumpriu a suspensão condicional do processo, cumpriu todas as condições de maneira certinha, no final é como se ele tivesse cumprido, de fato, a pena dele. Doutores, é isso. Muito obrigado. Essa é a primeira temática de dúvidas que vocês tiveram. E vamos partir para outros vídeos. Vão ter vários videozinhos, cada um sobre uma temática específica. Espero que vocês gostem. Amo muito vocês. Muito obrigado por tudo. É isso.